Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na região sudeste do Brasil, sabe? Aquela área que concentra um volume impressionante de pessoas, de poder e, claro, de riqueza. Vamos tentar entender por que ela é chamada de motor do Brasil, mas também por que esse motor tão potente acaba criando umas sombras bem grandes de desigualdade. Para a gente começar a ter uma ideia do tamanho disso, olha só esse número. Essa única região, que tem só 4 estados, é a casa de mais de 42% de toda a população do Brasil. Isso dá quase 90 milhões de pessoas vivendo numa área que, no mapa, nem é tão grande assim. E se a gente for falar de dinheiro, de poder econômico, bom, o Sudeste gera 52% de todo o produto interno bruto do país. Pensa só, mais da metade de cada real produzido no Brasil vem de lá. E tem um detalhe muito importante sobre essa concentração toda: ela é urbana. É impressionante, mas 93% de quem mora no Sudeste vive em cidades. É, de longe, a maior taxa de urbanização do país. Bom, tudo isso leva a gente para uma pergunta que é central. Como é que pode uma única região ter se tornado essa potência indiscutível para uma nação inteira? A resposta, como muitas vezes acontece por aqui, começa na terra. Pois é, a história de toda essa riqueza do Sudeste tem raízes profundas no setor primário. A base econômica da região foi toda construída em cima de uma abundância agrícola e mineral que é, francamente, incrível. E olha, não pense que isso é coisa do passado, não. Essa herança agrícola continua super forte até hoje, com uma agropecuária moderna muito intensiva. Para se ter uma noção, São Paulo, sozinho, produz mais da metade de toda a cana-de-açúcar do Brasil e 3/4 de toda a laranja. Já Minas Gerais e o Espírito Santo juntos são responsáveis por mais da metade do nosso café e Minas ainda é líder na produção de leite. É muita coisa. E além do que brota da terra, tem a riqueza que vem de debaixo dela. É aí que entra o famoso quadrilátero ferrífero, lá em Minas Gerais, que é tipo o coração da mineração no Brasil. É de lá que sai a maior parte do minério de ferro, ouro, manganês, bauxita, que abastece tanto a nossa indústria quanto as exportações, principalmente de minério de ferro para a China. A escala da coisa é tão grande que os pesquisadores Roser e Roser chegaram a descrever Minas Gerais como um paraíso mineralógico. É uma expressão que dá a dimensão da variedade e da quantidade de recursos que existem ali. E falando em riquezas do subsolo, não dá pra gente esquecer do petróleo, né? O pré-sal. É uma reserva gigantesca de petróleo de altíssima qualidade, que fica lá no fundo do mar, debaixo de uma camada bem grossa de sal. Essa reserva se estende por toda a costa do Sudeste e tem um valor econômico que é, assim, imenso. Mas, claro, explorar uma riqueza desse tamanho sempre gera um debate bem intenso. Os leilões dos blocos do pré-sal têm dois lados muito claros. De um lado, como o G1 reportou, o argumento é que esses leilões trazem uma receita fundamental para o governo, ainda mais em momentos de economia mais fraca. Do outro lado, como destacou o Sputnik News, tem quem critique, dizendo que isso é vender uma riqueza nacional para empresas estrangeiras sem ter o controle ideal sobre um recurso tão estratégico. Certo, então a gente tem essa riqueza toda vindo da terra. Mas como é que isso virou fábrica, virou indústria? O ponto de virada, o que mudou o jogo, foi o café. Foram os lucros gigantescos do café que financiaram a nossa Revolução Industrial, que teve seu epicentro justamente ali, no Sudeste. A grana que veio do café não ficou só construindo mansão de barão, não. Esse capital todo foi investido, financiou infraestrutura, como as ferrovias, e atraiu a mão de obra que deu o pontapé inicial para a industrialização do país. E o resultado disso tudo é um domínio econômico que a gente vê claramente nos números até hoje. Olha só que impressionante. O Sudeste, sozinho, responde por 52% do PIB brasileiro. É mais do que todas as outras 4 regiões do país, somadas. Mas ó, essa foto da indústria não é estática. Ela está sempre em movimento. O que a gente está vendo acontecer agora é um processo que os especialistas chamam de desconcentração. Antes, as fábricas se amontoavam nas grandes capitais. Hoje, tem uma migração contínua dessas fábricas para o interior e até para outras regiões do Brasil. E por que isso está acontecendo? Uma análise do IPEA ajuda a gente a entender. Essa mudança toda é puxada, primeiro, pela expansão de mercados consumidores em outros lugares e também por incentivos fiscais que outras cidades e estados oferecem e, claro, pela diferença nos salários, que são mais baixos fora dos grandes centros. Mas mesmo com as fábricas se espalhando, o cérebro da economia, sabe, o centro de comando, continua firme e forte lá no Sudeste. E é aqui que a gente entra no setor terciário,
que é o setor de comércio e de serviços. O setor terciário é hoje o verdadeiro motor da economia do Sudeste. Ele já representa mais da metade do PIB da região e é o que mais gera empregos. É ali que ficam as sedes das grandes empresas, os centros onde as decisões são tomadas, as principais companhias de importação e exportação e, claro, o coração do sistema financeiro do país, com a Bolsa de Valores em São Paulo. Bom, toda essa concentração de poder, de dinheiro, de gente, obviamente criou uma paisagem urbana que é única no Brasil. Mas essa paisagem também tem os seus lados sombrios, as consequências humanas de tanta concentração. O resultado dessa urbanização super intensa é o que alguns geógrafos já chamam de uma megalópole em formação. O eixo Rio-São Paulo é praticamente uma mancha urbana só, contínua, super conectada. É a fusão de várias metrópoles, é um fenômeno que a gente não vê em outro lugar da América do Sul. Só que existe um debate aí, como aponta a pesquisadora Ana Fandi Alessandri Carlos, apesar de ser essa mega aglomeração única, os níveis altíssimos de desigualdade social e violência urbana podem acabar atrapalhando o status dela como uma verdadeira região urbana global. E é aqui que a gente chega num ponto fundamental. Essa concentração absurda de riqueza e de indústria tem um impacto direto, visível na vida das pessoas, no cenário social. A correlação é muito clara, quase como um mapa. As áreas com mais atividade econômica, com mais indústria, geralmente são as áreas com as melhores condições sociais. E o contrário também é verdade. As áreas que ficam longe desses centros econômicos tendem a sofrer muito mais com a exclusão social. E essas são as sombras do progresso que a gente falou lá no começo. O Sudeste, mesmo sendo a região mais rica, é a que tem o maior número de pessoas em situação de rua. Registra índices altíssimos de violência urbana e nas periferias das grandes cidades, muita gente ainda não tem acesso a serviço básico, como saúde e saneamento. É uma desigualdade muito profunda, bem no coração da riqueza do país. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão, uma pergunta que fica no ar, né? Conforme a economia do Sudeste vai mudando, vai evoluindo, será que esse crescimento todo pode um dia se tornar mais inclusivo para todo mundo que vive lá? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro não só da região, mas do Brasil inteiro.